Amém? Que o Senhor enche a tua vida cada dia mais. E que você entenda qual o propósito por que você está aqui. Amém? Aí tudo muda, né? Nós não somos mais um na multidão. Nós temos um propósito. Amém? Nós nascemos com o objetivo: glorificar o nome do Senhor em todas as coisas. Amém? Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Caso contrário, nós entristecemos o Espírito Santo, né? E eu pedi para o Senhor, qual é a palavra, né, que o Senhor tem para nos falar? E porque eu amo as mulheres, eu creio no poder que há numa mulher. Amém? Eu digo, uma mulher faz o homem. Amém? Aleluia. Uma mulher de Deus não tem. E há muitas mulheres tolas na Bíblia, mas há muito mais mulheres sábias. E para mim, a maior inspiração minha é Débora. Não tem, eu digo, eu sou Débora. Amém? O Senhor deixou bem claro. E sempre declarei, o meu grupo familiar, eu cuido de 20 mulheres, toda terça-feira. E eu declarei aquele nome anos atrás. Nós somos Débora. E o meu objetivo é fazer daquelas mulheres, no poder do Espírito Santo, Déboras. Amém? E tem homens aqui, mas Débora está ligado com a igreja, amém? Débora, a gente vai ver, é uma pessoa extraordinária, é a igreja do Senhor Jesus, agindo na terra. E eu tenho... Aí eu tinha um estudo preparado, esqueci o caderno ontem à noite no culto, dentro do carro da irmã. Mas eu falei, não importa, o mesmo Espírito que deu aquela palavra, vai me dar outra. Amém? Então, e o Senhor fala muito mais ao meu coração. E eu fico cada dia mais maravilhada com a palavra de Deus. Estou 32 anos na fé, né? Eu tinha 15 anos quando eu comecei na igreja. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Nunca mais eu fui a mesma. Deus é o Deus que supre todas as minhas necessidades. Deus cuida de mim de dia e de noite. Eu sou a pessoa mais feliz da terra. Com muitos alvos e objetivos. E a certeza, se hoje eu adormecesse, eu não quero. Eu quero fazer muito mais para o Senhor, mas essa certeza. Cada dia eu procuro fazer o melhor da minha vida para o Senhor. E o nosso melhor é ajudar o próximo. Senão a nossa vida não tem valor. E eu tenho me policiado diariamente. O que eu fiz por alguém hoje? Aí a minha vida tem valor. Amém? Essa semana foi maravilhosa. Muitas experiências eu tive, mas com essa convicção. Fazer para o Senhor. Amém? Então vamos abrir o nosso texto, Juízes. Então receba as características de Débora. Receba realmente, e com essa convicção, eu quero sair daqui dessa noite, né? Você entendeu que você é Débora, amém? Aleluia. Então eu estava meditando, né, sobre, talvez você é um pouco novo na fé, não conhece a história, né? Mas Juízes, até eu escrevi para não me perder, porque a gente tem tempo, né, muita coisa para fazer. O livro de Juízes cobre um período, só vou colocar uma introdução, ok, do nosso livro de Juízes. Como, né, o que acontece no livro de Juízes? Por que Juízes? Talvez você abriu, mas o que é Juízes? Né? Juízes está ligado com os mesmos juízes hoje, eles estão ali para julgar, para dar direção, né? E da mesma forma, assim era o livro de Juízes. O livro de Juízes cobre um período caótico na história de Israel. Israel praticava o que era mal aos olhos de Deus. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que queria. Em consequência disto, o Senhor entregava o povo na mão dos opressores, até que o povo clamava o Senhor na sua fidelidade e levantava um juiz, a fim de prover libertação. O Senhor escolhia e ungia com seu espírito, eram líderes militares e civis. Então Débora foi uma mulher dessa, né? Foi a única mulher, amém?
que realmente tomou uma posição. E nós não entendemos, a gente não consegue entender o que é ser alguém, mulher, naquela época. Mas ela era uma mulher extraordinária. E nós precisamos de uma vez por todas, nós mulheres principalmente, tomar uma posição. Dentro da nossa casa, dentro da nossa sociedade, né? Nós precisamos fazer a diferença. Através das nossas vidas, dos nossos filhos, dos nossos maridos. Uma mulher sábia, ela edifica a sua casa. Não é? A Bíblia fala que que um pai pode dar muita coisa boa para um filho, muitas joias. Mas uma mulher poderosa, uma mulher preciosa, só Deus, ela excede o valor dos rubis. Então, uma mulher que teme a Deus, essa será louvada. Amém? O seu marido será engrandecido. Então, quando eu meditava sobre isso, eu fiquei pensando nisso. Quantas pessoas nós conhecemos na igreja, né? Que muitas vezes não compreenderam o valor de ser mulher. Não compreenderam o objetivo. Muitas vezes nós vemos homens sobrecarregados. Por quê? Porque a mulher toma o papel de homem e o homem toma o papel de mulher. E nós vamos ver como Débora, como mãe, não tem. Mãe é mãe, né? E muitas vezes nós exigimos dos maridos que sejam a mãe. Mas mãe, ela tem uma força extraordinária. Amém? Quem era Débora? Né? Débora, tá ligado? O nome Débora significa abelha. Ok? Abelha. Abelha produz mel. Aí eu pensei, vou procurar umas características. Eu peguei Débora, né, por causa da história dela. Sempre amei Débora. Mas também porque ela produz mel. E mel na Bíblia está ligado com amor. E eu quero ser alguém que produza muito amor através do poder do Espírito Santo, amém? Então, aí fiquei curiosa e fui ver. Então, achei muito interessante o que é uma abelha. E como o reino natural está ligado com o reino espiritual. É impressionante o poder de uma abelha. Ela tem poder de destruir um homem. Uma abelha nervosa. Ela se torna uma vespa. E assim eu vi claramente na vida de Débora, ela tinha exatamente as características de uma abelha. Aquele nome dela era profético. Amém? E eu, Senhor, eu não quero ser nada nesse mundo. Eu só quero ser mãe de multidões. E quando meu marido faleceu, eu sou viúva. Meu marido faleceu, a minha mãe estava chorando por mim em casa. A minha mãe é uma mulher de Deus. E ela chorava por mim, daí o Senhor falou para ela, não chora pela Clarice. Ela é mãe de multidões. E a minha mãe não sabia que o meu maior desejo era esse. Que a minha maior riqueza são os meus filhos espirituais. Amém? Tem alguns aqui, aleluia, glória a Deus, né? Isso é a maior riqueza do homem de Deus, da mulher de Deus. Não importa. Não importa onde esteja, importa que esteja fazendo a vontade de Deus. Por isso eu me alegrei, botei a minha melhor roupa. Porque eu vim visitar vocês. Né? Por quê? Porque nós somos um corpo. Amém? Nós somos filhos do mesmo Pai, lutamos pela mesma causa. Amém? Então a característica de uma abelha, ela protege a colmeia e picam para se defender. Uau! Né? Polinizam as flores, produzem mel, respondem rapidamente e atacam em enxames. Elas se unem. Se sentem ameaçadas a menos de 15 metros da colmeia. Curiosidade, hein? Pô, tem que cuidar mais do que as colmeias. Né? Se sentem ameaçadas, né, a menos, sentem vibrações no ar até a distância de 30 metros da colmeia. Isso tudo é espiritual. Não é? Uma mulher de Deus, ela sente o ambiente ruim. Ela sente, ela tem o discernimento. Ela sabe o que está acontecendo. O inimigo está perto. A mulher de Deus não é 30 metros, é 300 metros, é 1000 quilômetros. Minha filha está lá do outro lado do mundo. Eu sinto que eu preciso declarar a vitória sobre a vida dela. É muito mais, né? Espiritualmente falando, né? Por causa do Espírito Santo que habita em nós. Mas achei interessante. Perseguem os intrusos por cerca de 400 metros ou mais.
Pensei, uau, as abelhas não são fracas. Eu quero ser abelha de Jesus, aleluia. Quando perturbadas, as abelhas emitem um feromônio de alarme. Uma picada pode ter 0,1 miligrama de veneno. Pode ameaçar a vida de um adulto. E ela libera neurotóxico, hemorrágico, hemolítico. Pensa. Eu peguei isso para nós espiritualmente falando. Jesus, quanta coisa, né? Uma abelhinha natural. Mas pensa nós espiritualmente falando. Quem poderá contra nós, se Deus é por nós? Se nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes por amor a nós o entregou. Que diríamos, pois, acerca dessas coisas que acontecem na nossa vida diariamente? Deus é conosco. Uma abelha natural tem tanto poder. Imagine uma Débora na mão de Deus. Aleluia. Amém. O texto é Juízes 4. Porém, Juízes 4, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Aleluia. Glória a Deus. Ô Espírito Santo, traz-nos profunda revelação dessa palavra, Espírito Santo. E que a partir de hoje, Espírito Santo, cada vida nesse lugar, Senhor, tome um posicionamento diante do Senhor. Senhor, e seja uma Débora diante do Senhor, Pai. Espírito Santo, nós dependemos completamente de Ti. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito do amor, Espírito da compaixão, da graça, do favor. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, depois de falecer Eude. E o que mais me chamou a atenção nessa palavra, quando eu estava meditando, é que é hoje. Juízes, é hoje. A situação é hoje. Quando eu comecei a ler, é bem claro, está tudo virado. E quantos anos foram, né? Escrita essa palavra. Quanto tempo faz? Mas hoje, essa mensagem é profética. Amém? Deus está nos chamando novamente. Vamos tomar uma posição. O que acontece aqui no primeiro versículo? O povo tornou a fazer aquilo que era mal. E nós, como povo de Deus, nos tornamos a fazer aquilo que é mal. Nos acostumamos com vida de igreja. Vivemos de qualquer forma. Nós precisamos ter consciência de quem nós somos. Amém? E vendeu-os o Senhor em mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do seu exército, o qual então habitava em Harosete Agoim. Então os filhos de Israel, não muda nada, né? Clamaram ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimiu os filhos de Israel violentamente. 20 anos. Então, quando a situação estava num caos, o povo clamava. E Deus levantava novamente um juiz, né? Assim, se nós lemos Juízes, há muitos juízes que foram levantados. Sempre para quê? Para levar o povo novamente ao arrependimento e voltar a Deus. E hoje não muda. Graças a Deus pelo ministério profético, pelo ministério apostólico, evangelístico, né? Todos os ministérios, mas o profético, ele chama ao arrependimento. Chama a igreja, vamos mudar de vida, está em tempo, precisamos fazer a diferença. E aqui era a mesma coisa, só que a diferença é que vinha o Espírito Santo sobre uma pessoa, né? Era diferente de hoje. Hoje nós todos somos cheios do Espírito Santo, aleluia. E o que nós podemos fazer nessa terra? Nós não temos noção do poder que é sobre a nossa vida, amém? E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. E habitava debaixo de uma palmeira. Entre Ramá e Betel, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E enviou e chamou a Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, de Naphtali, e disse-lhe: porventura o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem, dizendo: vai e atrai gente ao monte de Tabor?
e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon, e atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, a Sísera, capitão do exército de Jabim, com os seus carros, com sua multidão, e os darei na tua mão. Então disse Baraque: se fores comigo, irei, porém se não fores comigo, não irei. E disse ela: certamente irei contigo, porém não será a tua honra pelo caminho que levas, pois a mão de uma mulher o Senhor venderá a Sísera. E Débora se levantou e partiu com Baraque para Quedes. Então Baraque convocou o Zebulon, Naftali em Quedes, e subiu com 10.000 homens após si. E Débora subiu com ele. E Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e tinha estendido as suas tendas até o carvalho de Zananim, que está junto a Quedes. E anunciava a Sísera que Baraque, o filho de Abinoão, tinha subido ao monte Tabor. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, desde Arosete a Goim até o rio de Quizon. Então disse Débora a Baraque: levanta-te, porque este é o dia que o Senhor tem dado a Sísera na tua mão, porventura, tem dado a ti na tua mão, porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor, e 10.000 homens após ele. E o Senhor derrotou a Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército ao fio da espada diante de Baraque. E Sísera desceu do carro e subiu a pé. Baraque os seguiu após os carros e após o exército até Harosete Agoim. E todo o exército de Sísera caiu a fio da espada, até não ficar um só de pé. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, queneu, porquanto havia paz em Jabim, rei de Azor, a casa de Eber, o queneu. Até aqui. Depois a gente continua. Então precisava ler a história, por quê? Porque na verdade Débora, ela foi declarando a vitória, amém? Ela foi profetizando. Débora, né, uma mulher de Deus, amém? Uma profetisa, amém? Ela ouvia do Senhor e transmitia ao povo, né? Que ouvia a voz de Deus e transmitia o seu recado. Débora buscava Deus. Débora, ela tinha um relacionamento com Deus. Ela conhecia a voz de Deus. Hoje, quem tem ouvidos de ouvir a voz de Deus, não importa o barulho, não importa a situação, a agitação da alma, o que acontece, as dificuldades, diante de tantas vozes, ouvindo tantas vozes, nós conseguimos ouvir o sussurro do Espírito Santo, amém? Nós ouvimos, não importa, nós sabemos quando é o Espírito Santo que fala conosco, e Débora, ela tinha esse discernimento, amém? Ela tinha um relacionamento íntimo com Deus. Muitas vezes nós viemos para a igreja, né? E achamos que Deus, Ele vai nos dar tudo. Amém? Ele já nos deu tudo lá na cruz. Mas o muito mais que Ele deseja, não é um cristão de domingo? Ele deseja, a nossa vida cristã é feita diariamente. Amém? Quando nós depositamos a nossa confiança em Deus. E muitas vezes nós queremos só andar na fé do outro, mas nós não vamos muito longe. Nós nos tornamos pessoas frias, né, religiosas, julgamos e condenamos todo mundo. Mas quando nós temos uma intimidade com o Senhor, nós estamos para ajudar, amém? Débora é essa mulher, e se nós analisarmos ali, era uma pessoa simples. 40 anos ela governou, 40 anos. Ela se colocava debaixo da palmeira. Não precisava de muito luxo. Hoje o que nós vemos é tanta importância com o templo. Amém? Se gasta tanto dinheiro, né, numa estrutura. Amém, é boa a estrutura. Mas muito mais são as almas, né? E Débora, ela tinha isso. Graças a Deus, que bom que pode ter, mas o foco sempre será almas. Almas, almas, almas. E Débora, ela era mulher de Lapidote, amém? Lá, por que coloca o nome Lapidote? Por quê? Porque ela era casada. Ela tinha um relacionamento com um homem de Deus. Era casada e com certeza seu marido era conhecido. Porque não era assim. Principalmente
uma mulher ser colocada numa posição de juíza. Não existia isso. Ela devia de ter um testemunho muito grande. Muito grande. As crianças, todo mundo conhecia. Que crianças abençoadas. Que educação. Como elas temem a Deus. Mas essa Débora, realmente, feliz do lapidote, que tem uma mulher tão cheia do amor, tão cheia de Deus, as pessoas, com certeza, ela chamava atenção. Por quê? Porque ela atraía as pessoas para junto dela. Teve uma época da minha vida que eu sumia com as pessoas de perto de mim. Eu era aquela profeta que sartava o chicote nas costas de todo mundo. Falta de experiência, né? Né? A falta de experiência. Ixi, aí vem a Clarice, corria de mim. Até que o Senhor mostrou claramente, tu pode ter o melhor dom. Se tu não tiver amor, não vale nada. Sabe, o dom é um serviço, é um presente de Deus para quê? Para ajudar as pessoas. E não para massacrar as pessoas. Dons são para edificar a igreja, o corpo de Cristo, para que possamos deixar de ser meninos levados por todo o vento. E temos uma intimidade com o Senhor. E a coisa que eu sempre falo, já devo ter falado isso aqui também, né? Minha maior alegria, porque eu tenho um bom fundamento baseado no ministério apostólico. Olha, eu não tenho uma palmeira para me colocar embaixo ainda, né? Mas olha, eu sou uma palmeira. Porque olha, ventos deu quase ir ao chão. Eu me envergava de tristeza, de luta, mas o Senhor me levantava. E o Senhor sempre esteve comigo. E essa convicção, há muitas pessoas hoje, se nós fôssemos analisar, tenho tanto de pessoas fora do corpo, quanto temos hoje dentro. Isso é muito triste. Por quê? Porque algo aconteceu. Mas não foi por causa do outro. É porque eu não estava bem. Eu não estava com intimidade com o Senhor. Porque tudo pode me acontecer. Mas se eu tenho Deus em primeiro lugar, não importa o que faça o homem. Aquilo sim me reverte ao quê? A buscar mais a Deus e me tornar uma pessoa melhor. Amém? Então ela era conhecida. Seu marido era conhecido. Ela tinha uma liderança. Ela tinha autoridade. Ela era respeitada. Ela era respeitada. Ela conquistava as pessoas. A ponto de poder dar conselhos às pessoas. Né? Como é bom quando alguém te procura para você poder dar um conselho. Como é bom quando você sabe que o teu conselho não vem de ti, não vem da tua sabedoria humana. Eu acho que é assim. Não. Os teus conselhos, quando você é Débora, você abre a palavra de Deus. Você busca em Deus. Ontem aconteceu uma situação assim lá ainda, como é que está? Tinha o culto de curas e milagres. Aí teve uma irmã ali que estava com uma luta. E aí o Espírito Santo me mostrou. Ela pediu oração e eu orei por ela. E eu falei, olha, amada, o Espírito Santo mostrou um sinal verde. Eu falei, vai nessa força, né? Aí ela começou a chorar, ela falou, meu Deus, porque ela comentou com alguém e a pessoa não, sabe, não... Aí ela disse, olha, vou te dizer uma coisa. Quando a pessoa me ligou, ela falou, olha, o sinal já está verde. Aleluia, né? Glória a Deus, é uma alegria. Não tem alegria maior do que você poder ser usado para ajudar alguém. Né? É impressionante como o Espírito Santo nos usa. E muitas vezes a gente pensa, ele nunca vai me usar. Ele usa pessoas comuns. A Bíblia fala que Elias era um homem comum. Débora era uma mulher comum. Eu sou uma mulher comum, você é uma mulher comum, mas comum entre aspas, né? Porque o poder do Todo-Poderoso habita em ti. Amém? Tudo você pode naquele que te fortalece. Mas eu não vou conseguir. Consegue. Se Deus te deu, permitiu essa situação, é porque Ele também te deu a capacidade de vencer. Amém? Baseado não nas tuas forças, mas na presença de Deus, na dependência de Deus. E essa era Débora. E eu quero ser assim. Aleluia. Ela discernia entre o bem e o mal. As pessoas viam, edificava sua casa baseada na fé que ela tinha em Deus, independente das lutas, das dificuldades.
A gente não ouve falar, mas não, a Débora passou por uma luta. Não, ela estava lá todos os dias. Ela abria a mão de algo para fazer o bem às pessoas. E naquela época era muito escasso. A situação era difícil. E hoje a diferença é que nós temos muitos homens de Deus e que nós mesmos podemos buscar a presença de Deus. Nós não dependemos de líderes, né? Me desculpe, né? Mas não dependemos de pastores. Porque se ainda dependemos de pastores, a coisa está ruim. Olha, graças a Deus pelos pastores, pelos líderes que nos dão direção, que nos dão orientação. Mas Deus é nosso Pai. E é a voz dele que confirma aquilo que o nosso pastor fala. Amém? É isso que nós precisamos. Crescer, avançar, fazer a diferença. E essa mulher, ela vivia na fé. Ela deixou bem claro, né? Vamos à luta. Vai dar certo. Esses inimigos vão cair por terra. O Senhor já me mostrou. Como nós precisamos de uma voz profética dentro de casa. Como a gente vê as famílias destruídas, porque a mulher bota mais para baixo do que para cima. Realmente, não vai dar certo. Por que tu fosse começar isso? Eu te falei. Tu olha, viu? De novo, né? Eu estou aqui sofrendo por causa de ti. Então, as mulheres hoje, a gente vê claramente, os casamentos são desfeitos de uma forma tão simples. Tão, por pouca coisa. Onde estão aquelas mulheres que realmente choram pelos seus maridos? Mulheres de fé, né, que nós vemos, claro. Mas muito mais preferem abandonar o barco. Os seus filhos, né, largam na mão de qualquer um, sem discernimento. Por quê? Porque em casa, quando estão em casa, não tem essa sabedoria de cuidar das crianças. Inculcar nas suas mentes quem é o Senhor. É nós, pais, que vamos colocar a semente da verdade no coração dos nossos filhos. Muitas vezes colocamos um peso sobre a escola, sobre a igreja. Não vemos a hora de trazer as crianças para a escola bíblica infantil. Vai, cuida dessa criança para mim, cara, não aguento mais, né? Vi claramente hoje, nós precisamos educar nossos filhos. Não me leve a mal, irmãos, mas é chato. Teu filho não precisa sentar. É criança, mas na escola ele fica sentado. Sabe, querendo ou não, há uma confusão. E quando tem lá na igreja isso, eu já começo a repreender. Espírito de agitação, espírito de inquietação. Mas muitas vezes nós corremos o dia inteiro em casa. Não paramos com os nossos filhos. Ficamos na televisão o dia inteiro. Aí se arruma todo mundo brigando na agitação e vem para o culto. Que é um lugar onde maravilhoso as crianças chegam na escola dominical, a professora não consegue dar aula. Que se preparou com carinho. Por quê? Porque, querendo ou não, nós, pais, precisamos trazer paz sobre o nosso filho. O meu filho é o reflexo de quem eu sou. Eu vi isso na minha vida. Meu marido era muito calmo. Quem conheceu o Daniel teve o prazer e o privilégio. Só por isso que também deu certo, né? Mas assim, ele era muito até demais. Sim, eu tinha até inveja dele. Mas ele conseguiu, porque se vocês vissem a minha família, tudo sanguíneo. Quando eu olho assim, eu digo, meu Deus, só o poder de Deus. Só o poder de Deus, porque eu vejo, eduquei meus filhos, graças a Deus. Nunca larguei assim, sabe, não, hoje tem vigília, não. Eu, 24 anos, meu marido era pastor. Eu tomei posse daquilo. Eu vou fazer o melhor, né? Então, mas sabia que, olha, hora do culto é hora do culto. Pode pular, pode brincar na hora do louvor. Mas é importante nós trazer isso de casa. Disciplinar nossos filhos. Eles fazem a diferença. As pessoas olham, né? Nós somos da casa, a gente nem se importa. Mas uma pessoa nova que vem, quer ouvir a palavra, muitas vezes quer ministrar o louvor, mas que coisa, não dá para entender nada. Nós precisamos. E querendo ou não, nós precisamos com muito amor e muita sabedoria educar nossas crianças. Porque senão o mundo vai educar, né? Débora era uma mãe de muitos filhos. Amém? Eu não sei quantos filhos ela tinha. Mas uma coisa eu sei, ela tinha um coração de mãe. Porque quem é a mulher que se doa, se não uma mãe, né? De sentar debaixo de uma palmeira e ficar talvez o dia inteiro lá, né? Corria, talvez tinha empregada, a gente não sabe.
Mas ela estava lá. O que tu precisa? Preciso de uma direção para isso. Não, eu vou orar e o Senhor vai me dar. Vai em paz, Deus te abençoe, faça assim, faça assado. Ela tinha o coração de mãe. Levantou-se uma mãe em Israel. Então ali precisava mais do que um juiz. Precisava de um coração de mãe. Alguém que realmente se colocasse diante de Deus por aquele povo. Ser mãe é um grande desafio, amém? É um grande desafio, mas é um grande privilégio. Talvez você não tenha filho ainda, mas você pode ser mãe espiritualmente falando, amém? Só realmente se sente feliz e alegre a pessoa que gera filho, tanto espiritualmente como filhos naturais, né? Nós precisamos ter filhos para cuidar. Nós precisamos ver como eles estão crescendo. Esse aqui é meu filho. Durante a vida inteira, só ganhei esse. Mas se esse perseverar até o fim, aleluia. Uns vão ganhar 1.000, outros 10.000, outro um só. Não importa. Muitas vezes as pessoas se preocupam tanto com igreja grande. Eu não sei. Eu digo, Senhor, se eu tiver 300 e cuidar de todos, como Jesus falou, né? Pai, aqueles que tu me deste, nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Meu sonho é esse, né? Ter os filhos crescendo em volta da gente, né? Filhos espirituais, filhos físicos. Mas saber, esse entendeu o que é o Evangelho. Esse entendeu o amor de Deus e o mundo, ele conseguiu vencer as suas dificuldades e ele é fiel a Deus. Amém? Esse é o sonho de todo pastor, todo homem de Deus, ver as crianças, né? Crescendo na fé, né? Fazendo coisa realmente para Deus, gerando um bebezinho, cuidando. Olha lá, aquele ali já é meu neto. Espiritualmente falando. Isso não tem alegria maior. Nem o sacrifício é tão grande quanto quando a gente ama. É assim, né? Quando a gente ama, qualquer sacrifício é válido. Ninguém ora por um filho como a mãe. Nenhuma lágrima se perde quando choramos pelos nossos filhos. Amém? Saiba disso. Mas já chorei tanto por esse cidadão, por esse meu filho. Nenhuma lágrima se perde. Nenhuma lágrima se perde quando nós choramos por amor por alguém, né? Aquele que semeia chorando, com júbilo voltará trazendo os seus feixes, amém? Mas a dificuldade hoje é que nós nos juntamos e nos esquecemos do problema do outro. Eu sempre aconselho, meu pastor não dá dificuldade, vai ajudar alguém, procura alguém pior do que tu, né? Aí você vai ver, poxa, o meu problema não é nada. Porque sempre tem alguém com maior dificuldade do que você, precisando de um abraço. Estou ali cuidando de uma pessoa que eu conhecia, minha avó faleceu, mas eu sei que Deus me levou só, minha avó 90 anos, nunca tinha ido para o hospital, para mim conhecer uma pessoa ali. E a pessoa diz, eu sou espírita, eu sou bruxa. Falei, daí? Preguei evangelho, ela não quis. Mas eu falei, Senhor, é com o amor que eu vou conquistar essa mulher. E comecei, qual é o amor? Passar a noite com a mulher? A noite toda? Leva no banheiro operada com câncer? É amor. Porque sem nenhuma palavra. Mas o que? Eu preciso ganhar a pessoa por amor. Deixou bem claro, eu sou espírito. Falei, então tá, quero nascer de novo. Falei, querida, não é essa situação, nascer de novo, nascer. Mas eu pensei, não adianta falar. Adianta o quê? Chega lá e diz, olha, eu te amo, estou orando por ti. A filha diz, queria tanto 8 horas de sono, eu posso te dar. Mas no fundo, eu passei algumas noites com a minha avó no hospital. É um ambiente difícil. Mas se é amor que as pessoas precisam, eu vou crucificar essa carne miserável e vou fazer. Amém? Por quê? Porque nós podemos fazer algo pelas pessoas através do amor. E hoje Deus chama, né? Desperta, Débora, para orar, interceder pelos filhos de Israel. Somos mães espirituais, somos profetisas, esposas, mãe de filhos, juízas. Nós, amém? Nós como igreja somos isso na terra. Nós precisamos tomar um posicionamento. Havia ali um jovem, né, chamado Baraque. E o que mais me chama a atenção na história de Juízes era a unidade do povo. Agora não me lembro, né? Mas Débora era do norte, Baraque do sul, ou vice-versa. E quando houve a situação, a dificuldade, quando Cícera se levantou, o que aconteceu?
o povo de Israel se uniu. Vamos destruir esse inimigo. Então hoje o que nós vemos muitas vezes é a igreja dividida, né? E interessante, depois eu vou ler para você. Quando eu acabei de fazer a ministração, estava orando, aí o Espírito Santo começou a falar no meu ouvido. Eu falei, meu Deus. Oh my God. Eu falei, Senhor. Mas está aqui, depois eu vou ler para ti. Amém? Porque primeiramente, não é por nós somente, mas pela igreja do Senhor. Quando Deus fala algo para a igreja, Ele não fala A, B ou C. É o povo, é o corpo de Cristo. Nós precisamos tomar um posicionamento. E Baraque, ele foi, ouviu os conselhos, ele era um oficial. E o que aconteceu? Ele falou, eu vou me submeter. Daí ela fala, tem certeza? Essa vitória vai vir através de uma mulher. Né? De duas, na verdade, né? Mas uma que fez o serviço, né? Depois, maior ali, né? Então ele falou, não, eu vou. E o que aconteceu? Nós lemos ali, Deus deu a estratégia. E o mais interessante, que é algo maravilhoso, Deus somente quer, a Bíblia fala em Efésios, né? Que Deus faz infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós não somos nada. O que Ele quer é obediência. Ele faz algo extraordinário. E aqui, bem claro, né? Eles pegaram, os inimigos tinham 900 carros de ferro. O povo de Israel não tinha carro nenhum. Na verdade, eles tinham parado. Se você ler depois o cântico de Débora, o povo nem lutava mais. O povo não tinha mais ferramenta nenhuma para lutar. Por quê? Porque os inimigos é que tinham todas as ferramentas, todos os carros, porque eles que produziam o ferro ali. Né? E o povo de Israel estava tão para lá, mais para lá do que para cá, para lá de Bagdá, como diz outro, que não estava nem aí para nada, viviam a vida, olha, aquela miséria, aquela coisa. E aí o que aconteceu? Criaram uma estratégia, Deus deu, claro, a gente leu, né? Deus deu a estratégia, vão lá naquele monte, né? E o outro, Cícera, ele planejou certinho, não, eu vou, por quê? Esse rio ali, esse para Israel, sabe, eu não fui ainda, mas um dia eu vou, claro, né? E ali tem esse ribeirão chamado Quizon, quem já foi pode, né? E ali, durante uma época do ano, ele fica seco. Aí está escrito lá a placa, né? Aqui é o ribeirão, tá. Só que as pessoas têm, mas é só pedra, está seco. Só que esse rio, de repente, quando chove, né? Ele enche. Ele enche em uma enxurrada. E o que aconteceu naquela época, Cícera, ele planejou, porque eram tempos de chuva. Daí ele pensou, vou com os carros, se você analisar a história, eu vou com os carros, vou pela beirada e vou matar todo mundo. 10 mil, né, que estava ali. Só que o que aconteceu? Deus fez vir uma chuva tão forte, que inundou os carros de ferro e os cavaleiros. E eles morreram. O que morreu na água e o que não aconteceu, foram mortos pelo povo de Israel. Aleluia. Algo extraordinário, porque Deus falou. E se Deus falou, Ele cumpre, né? Só que Cícera se mandou, né? Ele correu. Então está aqui, né? A palavra, essa mulher, eu amo, né? Está aqui, eu vou ler agora o finalzinho o 18. E Jael saiu ao encontro de Cícera e disse-lhe, retira-te, Senhor meu, retira-te para mim, não temas. Retirou-se para sua tenda e ela cobriu-o com uma coberta. Então lhe disse, dá-me, peço-te de beber um pouco de água. O rei pedindo para ela água, porque tenho sede. Então abriu um odre de leite e deu a beber e cobriu. E ele disse, põe-te à porta da tenda, e há de ser que se alguém vier perguntar, disser, há alguém aqui? Responde, não. Então Jael, mulher de Heber, tomou uma estaca da tenda e lançou mão de um martelo e foi-se mansamente a ele e lhe cravou a estaca na fonte e a pregou na terra, estando ele, porém, carregado de um profundo sono e já cansado, e assim morreu. E eis que, seguindo Baraque a Cícera, Jael lhe saiu ao encontro e disse, vem e mostrar-te-ei o homem que buscas. E veio a ela, e eis que Cícera jazia morto, e a estaca na fonte. Assim Deus, naqueles dias, sujeitou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. Então, para contar a história, né? Aqui, fugiu o homem mau. Fugiu. E o que aconteceu? Ele caiu
na tenda, né, ali dos beduínos. Só que esses beduínos, né, esse homem, Eber, ele trabalhava para esse rei. Ele fabricava carros de ferro. E a sua esposa estava em casa. Então, na verdade, era o inimigo do povo de Israel. E quando ela viu esse homem mau, Sísera, chegar, o que ela fez? Ela preferiu fazer a vontade de Deus. Veio no coração daquela mulher: eu vou acabar com esse homem hoje. É esse homem que está fazendo o povo de Israel sofrer. 20 anos. Ela pegou, com muita sutileza que as mulheres têm, né? Quando elas querem alguma coisa. Não é verdade? Mulher, olha. Ela chegou e disse: oh, meu senhor, entra, vou te dar um leitinho, uma manteiguinha, um calmantezinho. E ele todo bobo, né? Claro, né? Aquela dificuldade, fugindo da morte, todo mundo tinha morrido. Meu Deus, encontrei o paraíso. Que mulher querida. Deitou ele certinho. Pensou: ah, agora tu me paga. É tu que está fazendo o povo de Israel sofrer? Então tá. O marido não estava, graças a Deus. O marido estava lá, né? Ela pegou, deixou ele deitar, pegou a estaca e cravou na sua fonte. E aí o que aconteceu? O que Débora disse: olha, você vai para essa guerra, mas a glória, claro, né, a honra será de uma mulher. E essa mulher, Jael, ela derrotou o inimigo do povo de Israel, né? Então, uma mulher com sabedoria. Aleluia. Débora deixou bem claro: uma mulher daria vitória contra Sísera. Sísera foi derrotado ali na casa do amigo. Mas Deus é Deus, não importa onde esteja teu inimigo. O Senhor sempre, né, vai levantar realmente um exército de anjos para te ajudar, amém? A derrotar, né, o inimigo. Hoje Deus nos chama: levanta-te, levanta-te, desperta. Quando eu estava meditando sobre isso, o Espírito Santo colocou uma coisa no meu coração, um projeto para 2014. Eu declaro em nome de Jesus que eu vou levantar nessa cidade, né, pelo poder do Espírito Santo, né, um novo trabalho chamado Desperta, Débora. Amém? Onde, em nome de Jesus, nós vamos unir o maior número de mulheres possíveis para orarmos pelos filhos espirituais, os filhos da igreja. Bem claro, o Senhor colocou isso no meu coração. Amém? Então, espere e verás. Aleluia. O Senhor vai levantar um exército de Déboras nessa cidade. Aleluia. Nós vamos mudar a história dessa cidade. Nós vamos marcar jejum e oração numa só voz, no só espírito, porque o Senhor está unindo a igreja do norte, do sul, do leste e oeste. Aleluia. Glória a Deus. Levanta-te. Governa bem a tua casa. Cuida bem do teu marido, cuida bem dos teus filhos, Débora. Levanta-te e governa no teu emprego, na tua cidade, no teu estado, no teu país, na tua vida sentimental. Porque o que mais nós temos hoje é mulheres sentimentalmente arrasadas, esperando em um homem aquilo que só Deus pode te dar. Então, nós trabalhamos com mulheres. Mulheres são muito usadas por Deus, mulheres cheias do Espírito Santo, mas elas são muito sensíveis também, né, nesse sentido. Então, levanta-te, Débora, toma posição, cura essa tua alma, deixa de ser borocochô. O Senhor teu Deus é contigo, aleluia. E nós precisamos levantar e declarar: basta de violência, né? Basta de roubo, de miséria, de pedofilia, de religiosidade, de divisão, de indiferença, de comodismo, né? E tantas coisas mais. Basta, chega, eu não suporto mais isso. Eu vou me levantar como Débora e vou começar a lutar, amém? Eu vou fazer parte desse exército, aleluia, glória a Deus. Temos Jesus, amém? Nós precisamos realmente ser Débora. Nós somos responsáveis pela paz nessa geração, amém? Nós somos responsáveis pela paz dessa geração. Você não vai perder seus filhos para o mundo de forma nenhuma.
De forma nenhuma. Há um comodismo tão grande. Há uma coisa tão triste. Nós não podemos deixar a coisa a Deus dará. Né? Nós precisamos tomar um posicionamento. Temos Jesus que já derrotou todos os nossos inimigos. É bem diferente hoje, gente, não tem nem noção. Débora é um exemplo de mulher, mas hoje o Espírito Santo, a igreja, pode tudo quando nós nos unimos. Amém? Nós temos o Espírito Santo que está em nós. A palavra de Deus declara em Atos 1:8, mas recebereis o poder, mas você já recebeu o poder. Amém? Para ser uma testemunha em Jerusalém, Samaria e até nos confins da